A Macieira, parte 10, audionovela. Então o Carlos tinha tudo combinado. Na sua mente, como é lógico, tinha pensado, próxima noite, tentar recuperar a bicicleta, se possível, e ir ao Maximate. A lista de compras, e o Carlos pretendia deixar dinheiro na caixa com um papel, uma nota a dizer: levei isto com estes preços, não queria ainda, ou iria fazer o possível para não entrar ainda numa situação de roubo por sobrevivência, ou para sobrevivência, o que seria justificável a nível moral, mas de certa forma, mas não seria o indicado. E diria de certa forma, segundo o pensamento do Carlos. E o Carlos iria buscar milho, uma machadinha, rede, uns metros de rede, aí 2 metros já chegariam, milho, uma machadinha, 2 metros de rede, e aí 1 ou 2 latas de spray, de tinta de spray, para se defender em último caso, apesar de às vezes poder provocar danos à pessoa, mas o Carlos pensava que aí a 1 metro ou 2 as partículas dispersar-se-iam e poderia não ser significativo, e seria um meio de se defender se estivesse em último caso em perigo de vida. Apesar disso, como sempre, trazer implicações e presos morais. Mas podia ainda servir isso para outras coisas, para sinalização de, por exemplo, de um trilho dentro da floresta, certas árvores pintadas em certa altura, em que o Carlos iluminasse e pudesse ver um determinado caminho até um determinado esconderijo ou qualquer coisa assim, porque à noite é muito complicado às vezes navegar no meio das matas. Então era esse o plano, basicamente. Estava-se na noite de quarta para quinta-feira, as coisas tinham começado na sexta-feira anterior, e depois de ter anoitecido, o Carlos tinha ficado um dia basicamente no pavilhão, no abandonado pavilhão de desportos, abrigado. Ao fim de um dia, ia poupar comida, tinha comido esparguete com feijão, tinha conseguido arranjar água da que restava nos canos e daquela que apanhou ao abrir as torneiras e debaixo dos autocolismos. Já estava a água purificada com uma pastilha purificadora. Tinha 1 litro de água. Ok. No seu cantil, na sua garrafa de Nalgene. Entretanto, surpreendentemente, quando anoiteceu, desta vez não se ouviu aquele tradicional silêncio e ouvia-se mais barulho. Barulho falatório e
o Carlos tinha aproveitado para dormir aos poucos e que tinha previsto a ida para o Maximate e tinha estudado o seu mapa pela luz ainda com a luz do dia que entrava pelas janelas e frestas do pavilhão, e tinha escolhido uma rota que o levaria a passar a leste de, basicamente, estilo Famalicão, mas mais para este, Guimarães, Faf, e depois iria para a zona de Vieira do Minho, Serra da Cabreira. Era uma zona que conhecia, mais ou menos, e sabia que tinha recursos que poderia apanhar. Inclusivamente começavam a haver haviam lá, em último caso, garranos ou cavalos selvagens que não seriam fáceis de apanhar, mas em último caso, numa situação de fome, o Carlos poderia construir alguma armadilha, estilo até mesmo um fojo do lobo, e levá-los para ela. Era também plano do Carlos não ir além de deixar sempre 2 barras de rações de emergência como super reserva. Ok. Havia ainda outras coisas que ele podia fazer, como por exemplo, se arranjasse milho, ou arranjar milho, ou uma comida para pássaros, estilo comida para melros, etc., pois seria melros e outras espécies, seria fácil, quer dizer, de certa forma, apanhar até com a rede esses pássaros. Até porque já o tinha treinado, e isto era um dos pontos importantes, já o tinha treinado como sobrevivencialista que era. Já tinha inclusivamente apanhado um melro em que a própria forma de o apanhar nem precisava de estar à espera com um pauzinho agarrado a uma corda, que podia ser paracorda, que o melro entrasse dentro da coisa, pois a forma como fez as coisas, sabia fazer a armadilha com um pauzinho tirado de uma árvore, por exemplo, de forma a que, com uma pequena corda, quando o pássaro puxasse a comida, fosse despolutasse o gatilho da armadilha, ou seja, o pau que estava quebrado de certa forma, faria cair a rede ou a casota, fechando o animal. Mas o Carlos estava a ouvir barulho e estava a ouvir excitação. E a excitação, o barulho estava-se a tornar mais forte e a aproximar-se da zona do pavilhão. Ok. O Carlos já tinha as coisas na mochila arrumadas e tinha já visto uma
saída alternativa. Tinha sido uma das coisas que tinha procurado de dia, uma saída alternativa para além daquela da janela do pavilhão, que tinha partido anteriormente. A certa altura, e o Carlos não tinha a noção das horas, assim como a noção das pessoas, como as pessoas não teriam noção, ou seja, as pessoas não tinham. O Carlos saberia que tinham os esgotos possivelmente a sair já em parte pelas sanitas, em certas casas, ou na maioria delas. Sabia que, até pela experiência que tinha, numa tarde, num hipermercado, na altura do fim do mês, as pessoas limpam grandes partes dos estoques de água. Sabia que nesse aspecto as pessoas não estavam habituadas ou tinham até a noção. Mas entretanto o barulho ia se aproximando e o Carlos ficou a espreitar, e às tantas era uma multidão. E uma das coisas que o Carlos notou foi que alguns pareciam mais alegres e bêbados. E então havia dois grupos de jovens, basicamente, a empurrar dois contentores metálicos a arder, no fundo, com o interior a arder, e era uma maneira de iluminar as coisas. O Carlos tinha também um bocado a certeza de que eles não tinham a ideia de como fazer uma tocha, ou poderiam já ter experimentado, em que basicamente podiam agarrar em roupa e enrolá-la com um bocado de azeite à volta de um pau. E, para um bocado para a surpresa do Carlos, alguns já tinham descoberto isso. Havia estilo até um ferro, partilho de um ferro de lareira com estilo camisola a arder, e pá, eram milhares de pessoas a dirigir-se como estilo uma peregrinação pela rua que passava à frente do pavilhão, e depois parecia-lhe que virava, porque tinha já visto as coordenadas, que virava mais para este. A única explicação era que eles iriam fugir da cidade, mas para fugir da cidade com a certeza tinham descoberto zonas de comida. O Carlos sabia que aquela parte fazia parte do Baldoave, onde há muitas vacas e vacarias, mas que agora teriam os agricultores em grandes dificuldades, porque mesmo a forma de tirar leite das vacas era à custa de máquinas, portanto era mecânica. A rede de distribuição não existia a nível de caminhões, os veículos não funcionavam, até que o Carlos vê 4 carros clássicos, e há clubes de carros clássicos nas cidades, e o Carlos pensou alto. Eles descobriram que os carros clássicos funcionam, pois não têm eletrónica, nem sequer nos sistemas de injeção, a princípio, e de ignição. E as pessoas em situação de catástrofe podem se tornar, e tornam-se às vezes, muitas cabeças a pensar, tornam-se uma força a terem em conta. E por falar em força, havia os americanos, porque os portugueses não pensavam que 4 ou 5 portugueses tivessem restado da batalha na autoestrada, aqueles que apareceram no quartel dos bombeiros, iriam propriamente atacar os americanos, que estariam sem comunicações, sem visão, sem dispositivos de visão noturna, e muito possivelmente porque usavam lanternas de LED, não sabia se estariam sem as mesmas. 4 carros. Pensou o Carlos, mas é óbvio que eles vão chamar a atenção dos americanos. A coisa passou e ainda era muita gente, alguns grupos já saltitantes, a que é que o Carlos chamaria saltitantes, aqueles
jovens que descobrem estilo uma... Jovens e jovens adultos que descobrem estilo uma solução. E o Carlos sabia que havia quintas basicamente havia quintas explorações para leste, no caminho que o Carlos iria seguir, até à Serra da Cabreira, onde sabia que tinha as nascentes do Lábio, onde conhecia água pura, sem químicos. Ok. E depois começava a aparecer já o gado barrosão. Ok. Muito bem. O Carlos pensou, os americanos vão ver isto. Ok. Passou-se, com pessoas a ir, passou-se para aí 1 hora, até que havia pessoas a ir, mas havia também pessoas a vir. Havia não muitas, mas algumas com velas. As velas eram poucas para a procura, são sempre mesmo aquelas velas que as pessoas podem ir buscar para o número de pessoas que havia. Pela experiência do Carlos, que o Carlos tinha da sua zona uma loja de velas que fosse pilhada, teria para aí que é 1000 velas, se tivesse. E as pessoas tinham e têm, como não estavam habituadas ao sobrevivencialismo, tinham e têm fome de luz. É uma sociedade que, enquanto normal, vivia com muita luz, muita intensidade luminosa. Ok. Havia algumas velas, algumas até naqueles copinhos que se usam para pôr nos cemitérios. Havia, e as pessoas iam aprendendo umas com as outras. E havia também cheiro de fumo no ar, estilo fumo de fogueiras. E o Carlos começou a ver, estilo ao fim de 1 hora em que já havia retorno de pessoas, havia pessoas a ir, pessoas a vir. O Carlos começou a ver que traziam muitos delas, basicamente quase todas, frangos e galinhas brancas. Ou seja, havia grandes aviários na zona. Ok. Passa um bocado de tempo, começa a haver uma clareira, as pessoas encostam-se, estilo algumas às vermas, e o Carlos vê os americanos. 2 colunas, seriam para aí 2 pelotões, para aí 40 homens, armados com M4s. E as lanternas ainda funcionavam. As lanternas das armas ainda funcionavam. E o Carlos pensou, possivelmente seriam Surefires. E dentro daquela proteção metálica. A Surefire é uma marca muito boa, quase certeza que era a marca que eles tinham das lanternas nas espingardas. Pelo menos 2 delas à frente, 2 atrás. Eles vinham em 2 colunas, se houvesse um passeio a cerca de 1 metro para o interior. E o pessoal de trás caminhava de costas, portanto, com armas apontadas para trás. Ou seja, eles iriam controlar o aviário e aquela zona. Ok. Mas isso era também uma boa forma do Carlos saber onde eles se iriam posicionar. Sem o apoio de veículos, sem comunicações. Pensava o Carlos sem comunicações, mas não sabia agora ao certo. A princípio sim, quase certeza. Porque uma coisa é uma lanterna com um interruptor desligado.
em que a própria caixa da lanterna pode oferecer, e é conforme a marca, pode oferecer a marca e as condições do EMP, pode oferecer proteção, mas os americanos tinham luz. Ok. Mas também não a teriam por muito tempo, mas as lanternas das armas funcionavam. Isso era uma vantagem com que o Carlos não contava. Ok. A altura era a ideal para aquela noite ir ao Maximato, mas as pessoas iriam tentar ir ao aviário. Sabia que os americanos também não poderiam e não quereriam, a princípio, matar pessoas, até porque iriam gastar bastantes munições, mas também não parecia que as pessoas estivessem com vontade de morrer, até porque muitas pessoas dizem nas situações de sobrevivência que eu, se fosse preciso, se viesse uma situação dessas, preferia morrer a viver assim, tretas. O instinto de sobrevivência fala mais forte. Ok, teria que esperar. O Carlos não tinha também relógio, não havia controles de horas, não havia nada. E a questão é um bocado essa: não havia nada das comodidades modernas. E depois o Carlos sair. Se o Carlos saísse e se misturasse com a multidão, a mochila iria chamar demasiada a atenção e tinha que evitar a multidão de pessoas, porque que poderia fazer? Acabaria quase certeza por ser roubado, mas que havia cada vez mais também aquela noção de que mesmo certas mulheres já com alguma idade e algum estatuto vinham mais alegres, ou seja, estavam a beber não água, mas vinho. E o Carlos sabia também que outra forma de arranjar água seria, muitas vezes, e que as pessoas esqueciam, seriam máquinas, bebidas de café, máquinas que ficam, por exemplo, nas escolas, máquinas que ficam nas empresas, nas zonas de cafetaria das empresas, máquinas em escolas, até em próprios centros de saúde. Apesar de, se fosse um hospital, o Carlos não iria, porque agora as coisas estariam complicadas. E como é que estariam os adultos doentes? E os adultos com dificuldades? E o que é que isso causaria na mente das pessoas, para aqueles que aqueles que estavam acamados, e os idosos nos lares de idosos, e a preocupação dos familiares, ok. Um inferno, basicamente. Daí que sem luz diga que cerca de 90% da população morreria ao fim do ano, ou estaria morta ao fim do ano. Ok. Dos 4 carros clássicos que tinham passado por um lado, com as luzes acesas, 2 deles passaram para baixo e o Carlos reparou que eram tripulados por soldados americanos. Como era óbvio. E mostrava a falta de pensamento tático e preparação para coisas de sobrevivência. Tirar os carros e sair logo, aproveitar logo as coisas, era óbvio. As pessoas estavam a reagir à situação, sem pensar. Era óbvio que os americanos iriam apanhar os veículos. Ok. Muito bem. Ou seja, havia, no entanto, uma outra dificuldade. Quer dizer, o Carlos também pensou, não, eu vou sair e vou exatamente por o outro lado. Então, primeiro saiu discretamente, arriscou, meteu as barras de energia no bolso e
escondeu mais ou menos o cantil no bolso do casaco e arriscou, mesmo com a lanterna, deixar a mochila lá dentro e aproximar-se sem que, porque não foi notado um bocado da população, só um bocadinho para ver estilo sinais ou placas de possivelmente onde eles estariam a ir. Assim o fez, apesar de ser muito arriscado, e viu o estilo cereais, a indicação ou seja, havia fábricas que tratavam de cereais, indicação de aviários com os seus nomes para aquele lado por onde as pessoas estavam a ir. O Carlos caminhou um bocado ao lado delas, como num bando de zombies, à luz da lua, e de quando em quando estava a lua, um certo luar. E voltou a desviar-se do caminho e entrar no pavilhão desportivo. Tinha fome, só tinha comido esparguete e feijões, mas decidiu aguentar mais. Até que o tempo foi passando e as coisas ficaram desertas. E o Carlos entra na linha do comboio, já com a mochila, em direção à estação para pegar na bicicleta para ir ao Max-Mat. Se a bicicleta ainda lá estivesse. O Carlos pensava que se não havia eletricidade para rebarbadeiras e era preciso, seria muita coincidência, o contra-gatunos era decorrente das fortes, era preciso uma daquelas grandes tesouras, mesmo muito grandes, que até o Max-Mat poderia não ter, para cortar o contra-gatunos. Carlos pensou, poderia ter tido sorte e os LEDs da luz de trás não terem queimado, que permitiria, mesmo tirando o vidro vermelho, iluminar o caminho. O Carlos tinha a noção de que, com 8 horas de luz na Maglite, e agora tinha no cinto, no Colder, de noite não chegaria para chegar às zonas das nascentes do Ave, nos picos da Cabreira, da Serra da Cabreira. Mas teria que fazer o grande esforço depois de ir ao Max-Mat. Teria que ser estilo, depois daí, 4 horas, sempre a dar-lhe, a pedalar. Isso colocaria-o, talvez, pelo menos em Faf, para ir a este de Faf, depois evitaria as cidades. E então reparou que, quando chegou a uma zona plana fora do canal da linha do comboio, havia restos de fogueiras que as pessoas tinham feito nas ruas, ou seja, estavam a iluminar a tal noção a tal falta, a tal incapacidade das pessoas estarem em ambientes como, por exemplo, eu estou a gravar este vídeo de pouca luz, estava a levar as pessoas a fazerem fogueiras com sempre aqueles perigos de apanhar condutas de ar de gás, como ainda com gás, como em Santo Tirso, e que depois tinha causado aquela explosão em Santo Tirso, onde quase certeza teriam morrido pessoas. Ok. Graças a Deus a Bícola estava lá. O Carlos marcou a combinação que tinha eram 5 números. O
cadeado abriu e o Carlos começou a pedalar lentamente, apontando, tendo entre os dedos, tinha entretanto ativado o seu segundo e último light stick, ou a sua cam light, de luz verde, e meteu a segura por estes dedos debaixo da mão esquerda e pedalou muito devagarinho pela escuridão até ao Maximat, onde entrou, também iluminado já estavam os portões arrombados, pois tinha sido pilhado por causa das velas, lanternas e etc. Mas muitas das lanternas agora não estariam a funcionar, assim, até porque o Carlos viu que a luz de trás da sua bicla tapou-a um bocadito e viu que não funcionava, ou seja, os LEDs tinham queimado. E o facto de as lanternas dos americanos, quase certeza Surefires, quase certeza o modelo Scout ou o modelo Vampire ou assim, estarem a funcionar, seria porque, sendo portanto, o metal anodizado, tinha atuado como caixa de Faraday. Ok. Isso também poderia significar que a origem do EMP, ou do pulso eletromagnético, tinha sido de certa forma longe daquela zona, e que a possível explosão nuclear teria também sido longe, o que de certa forma era muito positivo para o Carlos, que entretanto, ao pensar nisso, se lembrou: bolas, vou pôr a máscara e pôr os óculos. Entrou no Maximat, aí não se preocupou muito em proteger a luz química, que já dava um bocadinho menos de brilho do que aquele que dava. As luzes químicas duram para aí 8 a 12 horas, mas deu para o Carlos encontrar tudo o que queria, e ainda sacos de lixo, um conjunto de 30 sacos de lixo de plástico. Conseguiu encontrar tudo. Duvidou um bocado em deixar os 10 euros pelo spray, porque eu tinha para aí de sobra 35. A machadita custava 10, o spray custava 11, fazia 21, o milho custava 2,5, 23,5, a rede, o Carlos, pelo preço e pelo que queria, seria para aí 3 euros, portanto o Carlos estava para aí nos 27, 30 euros. Deixou 30 euros por baixo da caixa, colocou um papel, disse: fiz as contas, levei este material, deixo aqui este dinheiro. Tinha para aí 5 euros com eles, mas em breve o dinheiro não iria valer nada, mas pronto, ok. Saiu e começou a sua jornada, que iria ser dura, de 4 horas de viagem até às zonas da Serra da Cabreira e de Vieira do Minho, ou até o mais próximo possível dessas zonas. Basicamente, o ponto de esforço seria Guimarães. Se conseguisse depois chegar a Faf ou aos arredores de Faf, seria bom. Sabia que tinha 8 horas pelo menos de luz de lanterna, e assim foi. Como era uma Maglite 4D,
amarrou-a com 2 bocaditos de paracorde daquele que tinha a luz tinha o fio de pesca e o pavio. Amarrou-a à parte superior do quadro, um nó na ponta da lanterna, outro nó na outra ponta. A lanterna tinha para aí 40 centímetros. Ligou-a, nas subidas fez a pé e quando começou a ver os alvores do dia, ou seja, a luz a começar a aparecer para leste, estava já no trecho entre Guimarães e Faf, e o Carlos sabia que teria que encontrar uma mata onde iria dormir de dia. Notou que a lanterna já não dava exatamente o mesmo brilho. A noção das horas o Carlos não a tinha, no fundo. No entanto, tinha a noção dos segundos e poderia contar 1, 2, 3, 4, mas não se estava a ver também contar milhares de segundos. O Carlos tinha azeite, tinha pavio, tinha forma de fazer fogo com o flint, tinha o seu Victorinox, o canivete de sobrevivência, estilo MacGyver, com uma serra, com 2 lâminas, uma tesoura, saca-rolhas. Aliás, pensando em saca-rolhas, o Carlos sabia que muitas das pessoas, até certo ponto, beberiam e teria o álcool era um estimulante e até uma fonte energética, mas quando deixa de fazer o efeito, a pessoa fica muito mais de rastro e contribui inclusivamente para a desidratação. E o Carlos sabia que as doenças se iriam espalhar em breve. As pessoas não teriam forma de purificar a água, iriam beber água contaminada, etc. Pensando no Rio Ave, que passava na zona, por exemplo, da trofa que tinha deixado. Bem, o Carlos tinha viajado para aí a noite toda. Agora, se o Carlos tinha a noção de que teria feito para aí 4, 5 horas de viagem. A seguir, sabia que passando Faf estava numa zona mais rural, até certo ponto poderia até viajar de dia, poderiam aparecer outros ciclistas, mas agora o Carlos já tinha a machadinha, o spray, já tinha mais meios de defesa e tinha táticas que também conhecia. Basicamente, teriam que, para o perseguir ou para o seguir, teriam que andar de bicicleta. Isso era muito possível. Poderiam o seguir, poderiam ultrapassar, quase certeza havia ciclistas naquela zona, em zona de asfalto, e até o poderiam atacar. Daí que o Carlos pensou, se eu conseguir arranjar pilhas para a lanterna, pilhas das maiores, pode ser que a coisa vá. Era possível às vezes em quiosques e assim, mas em quiosques e assim, em livrarias, até em pequenas mercearias, mas não se podia aproximar muito não se queria aproximar muito das zonas das cidades. O mais certo era esperar. Preparou-a quando começou a amanhecer. O
Carlos sabia que desde que viu as primeiras luzes do dia até estilo amanhecer era para aí meia hora. Encontrou uma mata, tirou o seu bibi, que é o saco que protege o saco de cama, colocou a sua rede mosquiteira na cabeça e colocou a sua rede mosquiteira, ainda tinha no bolso interior do quispo o seu light stick que ainda brilhava um bocado. Poderia ter posto mais light sticks na mochila, mas ou a as luzes químicas, mas é sempre assim que funciona. Nunca se está completamente preparado. Tinha pelo menos azeite, tinha os pavios. Poderia talvez criar uma espécie de saquinho até com a rede para pôr o copo e prendê-la com um paracorte que tinha. Isso aí era interessante. E punha a balançar a partir do guiador, pondo estilo um papel. O papel era fácil de arranjar, uma saca por trás, tapando o brilho para trás e deixando um bocado o brilho ir para a frente, mas tinha que andar muito devagar, até porque podia aparecer uma cova e tinha que aparecer na próxima noite tudo normal, ou seja, tudo normal. Tinha uma forma de habituar os olhos à noite e à luz de bicicleta. Não iria fazer a viagem de dia, iria fazer isso. Ia meter o copo que tinha conseguido do agricultor no bocado de rede maleável. A rede acabaria por acortar até um bocado com a tesoura do canivete, que são bem duras. Fazia um bocado de pressão na parte de trás da tesoura do seu Victorinox na parte do alumínio, e depois criava uma espécie de um cesto de rede onde punha o copo e prendia com a corda o copo ao guiador. Entretanto, com a própria rede prendia até com um bocadinho de arame da rede o pavio que tiraria do seu paracorde. Ainda tinha para aí 1 metro de paracorde, com 1 metro ou um bocadito mais, com pavio e fio de pesca, e iluminaria assim as coisas, sendo que poria uma rede em cima para pôr o pavio mergulhado no azeite, o pavio mais ou menos no centro do copo. Ok? Quando o dia de quinta-feira veio, encontrou o Carlos a este de Faf, um bocado antes ainda de Faf, já perto dos subúrbios, mas não iria até conseguir arranjar mais pilhas não iria, e eram precisas 4, não iria, mas quiosques, papelarias, etc. Havia uma boa hipótese ainda de talvez as conseguir. No entanto, pelo brilho, sabia que, como era um desgaste gradual, via que aí umas 3, 4 horas de luz ainda teria, mas teriam que ser poupadas. Ok. Tinha fome. O melhor tinha consumido aí meio litro de água. O melhor era avançar para o consumo de mais uma barra e ficava com as 2. A partir de agora teriam que ser
alimentação à base daquilo que encontrasse ou negociasse. Mas agora, à medida que a densidade populacional era menor, iria tendo mais possibilidade de fazer negócios e avançando. Se os americanos fossem bons, estava a pensar o Carlos, não fariam, e aliás essa seria uma forma de distinguir entre os bem treinados e em coisas de sobrevivência os mal treinados, seria que a fazerem barreiras para proteger populações. E o Carlos tinha essa noção que as multidões iriam se barrer e iriam se espalhar à procura de recursos, como bicicletas, etc. A forma como correriam as coisas na cidade já não interessava ao Carlos, mas até certo ponto isso era bom, que estivesse afastado da mente, pois não entrava. Quer dizer, da mente não, o Carlos sabia exatamente, tinha a noção do inferno que queria ser, mas levava um bocadito de vantagem àquilo que seria as fugas desordenadas das cidades em busca de comida. A forma como os americanos iriam proteger as instalações dos aviários e assim, sabia que aquilo que aconteceu com os americanos iria acontecer com outras forças de ordem que iriam tomar conta de vacarias, iriam tomar contas de padarias onde se pudesse fazer pão sem energia elétrica, utilizando fornos ou até utilizando fogueiras ou assim, eles próprios. E por outro lado estava-se a afastar dos centros onde poderiam haver e haveria uma densidade maior de militares e polícia. Ok, comida à barra, e isso é importante. Comida à barra, a sua energia recuperou-se e agora iria dormir. Ainda restava, no entanto, alguma esparguete. Ok. Tinha também as quintas ali à volta, mas agora, nesta altura de aproximação do princípio da primavera, os campos não tinham basicamente nada. As batatas tinham sido plantadas há pouco. Bem, quando acordasse, iria construir então estilo meio cilindro com duas pontas e estilo uma armadilha para coelhos ou pombos. Aliás, se não fosse o cansaço, teria-o feito antes de se deitar. Quando acordou, o corpo tinha levado o Carlos a dormir fortemente. Estava já o sol baixo e era perto do pôr do sol. Bem, o Carlos deixou-se ficar mais um bocadinho de tempo deitado e a descansar. Era super importante descansar. Tinha ainda o Carlos, sabia que à medida que se ia aproximando da zona da Cabreira, iria haver também peixinhos de rio. O Carlos tinha fio de pesca, não tinha propriamente uma cana, mas podia usar um pau ou até uma linha de mão. Tinha fio de pesca, podia improvisar até uma boia se fosse preciso, com até um bocado de garrafa tapada, um bocado de garrafa de plástico. Podia pescar peixinhos do rio, se conseguisse. Tinha um anzol, tinha
uma isca pequena em que até se calhar peixes do rio pegariam, porque seria para aí apesar de não ser o ideal, e sabia que se arranjasse uma chapinha qualquer, ou até uma cápsula de garrafa brilhante ou assim, tirando-lhe aquela parte de borracha do interior que serve para badar, sabia que pelo menos alguns peixinhos, com a ajuda de Deus, iria conseguir. Mas havia também coelhos, haviam pombas, e havia basicamente que haver esperança, que é uma das coisas que é importante àqueles que são sobrevivencialistas, como o Carlos, que no entanto começava já a pensar na sua estratégia para conseguir apoio e até entrar numa comunidade no percurso do pequeno ainda ave e afluentes ribeiros que nascem nas serras circundantes. Outra coisa que o Carlos tinha e que era importante para o Carlos era ajudar uma comunidade a permitir que ele tivesse missa no próximo domingo. E isso era um pormenor importante, a questão espiritual, até para manter as populações. Ou seja, a partir do próximo dia, sexta-feira, quando pensava chegar a Vieira, era a altura até de procurar padres pessoalmente e falar-lhes na questão da celebração da missa de domingo e até certo ponto convencê-los até a criarem pequenas comunidades e fazer-lhes ver a situação em que estavam, sem arriscar muito e vendo como decorreria o diálogo. E por hoje estamos no fim do capítulo 10º da novela de sobrevivência A Macieira. Tudo de bom, espero que gostem. Até à próxima.